Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 11 do nosso Pod Chefs, o seu canal de empreendedorismo e finanças. Hoje, atendendo a vários pedidos e conseguindo conciliar uma agenda super turbulenta, consegui trazer Felipe da Serafine em nossos estúdios. Deu certo, né, Lívia? Deu certo. Várias tentativas, mas deu certo, graças a Deus. E é uma honra estar participando aqui. Eu acompanho desde o início. Trouxe várias pessoas que são inspiração para mim lá na região, não só na região, né, que alcançaram várias cidades aqui em Minas, tem uma importância muito grande. É um orgulho de poder participar junto com vocês. Né? Ai, nossa, uma honra para mim te receber aqui em nossos estúdios. Um cara tão jovem e já com tanta experiência e que conseguiu colocar sua marca tão bem colocada no mercado. É só a cara que é de jovem, viu? Não, a idade também é. A idade também é, principalmente pela carga de responsabilidade que um negócio com o porte que o seu já tem, ele carrega. Não é brinquedo, gente. Mas nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Antes de começar o nosso episódio, eu quero fazer agradecimentos especiais aos meus parceiros, ao Douglas Batista, que faz meu cabelo e minha maquiagem, sempre muito, muito elegante e muito clássico. A Milene Joias, que também nos veste com os acessórios sempre super bonitos, olha. Né? E a La Valentina, que está sempre nos vestindo. Hoje trago, como já disse, Felipe, que tem 31 anos, cursava Engenharia Civil. Não terminou, né, Felipe? Não. Teve que parar, gente, no meio do percurso aí. É natural de Papagaios, Minas Gerais. E fundou a Serafine em 2015. Atualmente já tem mais de 60 lojas, a maioria no estado de Minas Gerais, mas possui também lojas em Espírito Santo e Mato Grosso. Sendo que dessas mais de 60 lojas, 2 lojas são lojas próprias. Isso. Né? Vamos começar, Felipe. Obrigada novamente por ter vindo. Né? Não. E vamos começar contando essa história. Como que foi que surgiu a Serafine? Tão novo, tão jovem, né? Com 24 anos que você criou a marca. Já era um sonho, não era? Foi do acaso? Como que foi isso? Então, foi realmente um acaso. Eu não tinha conhecimento nenhum de moda. Cursar Engenharia Civil, como você falou. Foi o segundo curso que eu comecei a cursar. Fiz primeiro arquitetura, depois passei para engenharia. E no meio da engenharia eu não estava muito satisfeito com o curso, apesar de gostar dessa área de arquitetura, engenharia, que acaba sendo ali um pouco comum, né? Uhum. Parecidos, na verdade. Eu e um amigo da minha cidade lá, a gente não estava muito feliz com o curso e queria empreender. A gente gostava de se vestir bem e tudo mais. Tinha algumas marcas que nos inspiravam muito, como a Reserva, a Osklen. E aí a gente decidiu tentar criar um nosso negócio. Começou de uma forma bem simples mesmo, vendendo para alguns amigos lá na faculdade de Itaúna, onde eu fazia o curso. Você fez arquitetura e você começou a arquitetura lá em engenharia e depois você migrou para engenharia? Foi isso? Isso, na verdade eu gostava de engenharia. Na época não tinha o curso de engenharia em Itaúna. Eu comecei a arquitetura, logo em seguida abriu o curso de engenharia, eu migrei para engenharia. Fiz 2 semestres de arquitetura e 5 de engenharia. E aí no meio do curso, né, surgiu essa vontade de criar um negócio próprio, mudar de ramo mesmo, porque eu vi que não era o que eu queria. Uhum. E assim, inspirado nessas marcas que bombaram naquela época, né, ali, Reserva, Osklen, era febre, na faculdade só via aquele tênis da Osklen, né, um sapatênis. A gente começou bem pequeno, né, como tudo começa, com investimento menor de menos que R$3.000, fazendo algumas camisetas e bonés. A marca é muito conhecida, né, pelo boné até hoje, que ficou muito marcante, vendendo ali para amigos mesmo. Tinha uma maletinha que tinha levado para a faculdade, vendia dentro de um ônibus. E foi aí que começou a marca. Entendi. E já começou com esse nome ou vocês depois mudaram? Como que foi isso? A escolha do nome Serafine e por que também a peninha, que todo mundo conhece? Pois o pessoal sempre comenta comigo que acha que o nome Serafine é bom. Mas eu falo que é o seguinte, o nome fica bom depois com o tempo. Quando a gente começou a Serafine, o nome foi quase um achado mesmo, um amigo que me deu de presente esse nome. A gente decidiu, né, que ia montar a marca e tal, contratou um designer, ele ia fazer
a criação mesmo da marca ali, o brand mesmo, e a gente, com a ajuda nossa, acho que podia cortar esse pedaço aí a gente contratou um designer, né, para criar o brand da marca, o kit ali inicial, e a gente ia escolher alguns nomes, ele mandou uma lista de 40 nomes, a gente ficou em dúvida entre alguns, mas não gostou. Eu comentei com um amigo que eu ia criar uma marca e queria que ele criasse um site pra gente. E ele falou assim, que legal, eu já pensei em criar uma marca também, só que eu deixei pra lá. E ela ia chamar Serafim. Sério? Dos Anjos Serafins. Aham. E aí eu gostei muito da história, sabe? Ele me mostrou algumas peças e tal. E ia chamar Serafim por conta dos anjos, Serafins, que são os anjos mais próximos de Deus, os anjos mais fortes e mais próximos de Deus. Eu apresentei essa ideia para o design que estava nos auxiliando. E ele falou assim, olha, eu gostei muito da ideia, mas eu acho que Serafim fica um pouco senhoril. E como a marca vai ser uma marca mais jovem e tal, vamos mudar isso aqui um pouquinho. Virou Serafine para ficar um pouco mais jovem, mais sofisticado. E eu adorei o nome. E aí a partir daí a gente decidiu que ia ser esse nome e partiu para a criação do logo. E aí o primeiro logo que ele me apresentou foi essa peninha, por incrível que pareça, que é uma pena inspirada nas asas dos anjos serafins, entendeu? Então, a Serafine, o nome vem dos anjos serafim e a peninha vem da asa do anjo. E como que foi a ideia de ter colocado a peninha como o principal símbolo da marca? Porque nós temos marcas que elas são conceituadas pelos símbolos, né? Tipo Nike, onde a gente chega, a gente já sabe o que é. E tem outras que são efetivamente o nome, né? Coca-Cola, por exemplo. Teve algum estudo que vocês fizeram? Como que foi desenvolver? Porque hoje você não precisa escrever a sua marca. Na verdade, a gente quase não vê escrito da marca, né? Eu acho que a identidade visual da pena, só ela já fala por si, né? Como que foi isso? Foi uma estratégia ou foi um acaso também? Não foi uma estratégia. No início, quando a gente começou a marca, as peças vinham em uma caixa e vinham 2 adesivos da pena. E esse adesivo, ele assim, se espalhou de uma forma muito grande. Então, em todos os casos das nossas cidades, lá que a gente começou na cidade que é do lado da minha, que chama Maravilhas, que era a cidade do meu antigo sócio, e depois para Papagaio. São 2 cidades muito pequenas, né? 14 e 7 mil habitantes. E aí, em todos os carros da cidade, começou a aparecer a peninha. Ah, que legal. Então, assim, a peninha ficou forte de uma estratégia que a gente criou de dar os adesivos ali nas primeiras peças, e foi um acaso mesmo, entendeu? E aí, fortaleceu muito a marca, e a marca hoje, ela realmente é iconográfica. Todo dia que a gente vai fazer reunião comercial e vai tirar relatório de venda da marca, é impressionante. O que vende é pena. Então, sério? assim, das 50 produtos que mais vendem, 20 primeiros são de pena. São ou a pena grande ou a pena pequena. Então, realmente virou a marca. Assim, é muito difícil, né? Você transformar um logo e ter essa simbologia tão forte. E a gente fica bem feliz, assim. Porque hoje a gente não precisa colocar o nome, que a pena já leva a marca com... Iconográfica que fala? Isso, porque o ícone chama muita atenção e não precisa... do nome, né? Exatamente. Maravilha. E lá no inicinho, voltando um pouquinho agora, começou na faculdade, mas vocês começaram as vendas online ou vocês começaram as vendas em ponto físico? Vocês tinham loja? Como que foi isso? A ideia inicial foi criar um site, né? Como eu contei anteriormente, a gente procurou esse amigo para criar o site, surgiu o nome. A ideia sempre foi começar pelo e-commerce. Nessa época o e-commerce já estava bombando, mas a gente começou a vender essa primeira loja física em Maravilhas e começou a dar muito certo. E a gente continuou na física. A gente montou uma segunda loja em Papagaios. Mas já era loja própria? Já era loja só da marca? Ou era uma loja franquia? Do meu sócio com o meu primo. E hoje o meu primo é o maior franqueado nosso. Ele tem 6 lojas. Fico muito orgulhoso, muito feliz que ele mudou a vida dele. Olha, que também, legal. junto com a gente aí, com a marca. Começou junto com a gente, então foi uma história bem legal. Então eles tinham a loja e eu tinha a marca junto com o sócio. E a gente começou a vender nessa loja. A primeira loja, ela não era uma loja Serafine, ela era uma loja chamada Sul Brasil. A gente começou a vender Serafine e a marca começou a ser a mais vendida na loja, a chegar num ponto que só vendia Serafine. Então a gente mudou a loja para Serafine, a partir daí montou uma segunda loja e começou a dar certo.
E você entende, assim, tem algum motivo que você acha que as pessoas gostam tanto do produto de vocês? Porque vocês começaram lá na faculdade, já teve uma venda muito boa. Rapidinho, o crescimento da marca é um crescimento exponencial, assim, é incrível. A rapidez e a agilidade que vai o negócio de vocês. Então, por que as pessoas amam tanto a Serafine? Por que vendeu tanto, por exemplo? A gente tinha uma loja que era multimarcas, mas o que deslanchava, que era a primeira loja, né, que você está me contando, mas o que deslanchava é a Serafine. O que você acha que foi, assim, a cereja do bolo da marca de vocês? A sua marca hoje, né, na verdade. Até hoje eu não sei responder muito bem se teve uma bala de prata e tal que resolveu isso, mas, assim, a gente nunca abriu mão de qualidade, só que, assim, eu acho que qualidade e custo e qualidade é uma obrigação hoje, senão você não sobrevive. Mas a gente sempre prezou muito por qualidade, muito por um design diferente e tal, e de levar uma experiência que, principalmente no interior onde a gente está, não tinha. Então, assim, quando a gente iniciou, a peça vinha numa caixa, com 2 adesivos, com essência, com a malha, que é uma malha espetacular, a melhor malharia que tem no Brasil, que ela era pelletizada. A própria malha tinha uma essência. Não sei se você lembra quando a Coca-Cola tinha uma essência de Coca-Cola, a marca Coca-Cola. Então, a gente tinha uma essência própria. Então, assim, quando o cara abria a caixa, ele tinha uma experiência muito diferente no interior, entendeu? Então, eu acho que tudo isso foi encantando. E aí, a partir daí, a gente começou com um marketing muito forte, em eventos, de todas as naturezas, a gente sempre comunicando com o cliente ali no momento que ele estava tendo uma boa experiência, né? Igual essas festas que a gente faz muito. E aí a marca foi chamando atenção e criando desejo. Mas, assim, não tem nada que eu possa atribuir que tenha sido isso que fez a diferença, sabe? Foi um conjunto de fatores mesmo e muita energia que a gente colocou no início ali, muito amor no negócio mesmo, porque empreender não é fácil, né? Se você não tiver uma paixão muito grande pelo negócio, não dá certo. Você acha que ter começado a trabalhar com pessoas, micro-influenciadores, lá atrás, e vocês fazem esse trabalho ainda hoje, principalmente todo o branding da marca, enfim, você acha que teve um peso muito grande no desenvolvimento do negócio de vocês? Porque eu lembro que lá atrás, antes do pessoal bombar ainda com influenciadores, vocês já trabalhavam com eles, né? Sim, desde o início. A gente sempre trabalhou com influenciador, principalmente influenciador, não grandes influenciadores, mas influenciadores da cidade que as pessoas conheciam e que se viam, entendeu? Viam a roupa com aquela pessoa que ela conhecia e se viam naquela peça. Então a gente ainda trabalha dessa forma, como as nossas lojas estão, a grande maioria no interior, é o modelo de negócio que a gente gosta mesmo de estar no interior. A gente sempre pega uma pessoa que é referência, boa referência dentro da cidade, sabe? Que é bem vista pela cidade e tal, e que dá vontade de ser aquela pessoa ali, entendeu? Então, a gente sempre trabalhou isso desde o começo e isso sempre funcionou muito bem. A gente acha também que, com certeza, foi uma estratégia que fez a gente crescer. Né? Vocês planejam dar outros passos em relação a branding de marca, influenciadores, enfim? A gente está com muitos planos para o ano que vem, principalmente nessa área de influenciadores. A gente está com um plano aí que eu não posso divulgar ainda, mas dando um spoiler aqui, a gente vai ter um squad de Serafine que vai ser um exército mesmo da Serafine, que a gente vai trabalhar mais forte essa questão dos influenciadores. Em breve o nosso marketing vai lançar e a gente vai fazer alguns convites aí pro pessoal participar e vai ser bem legal, assim. Legal. Em relação a público-alvo, como que foi essa definição de vocês? Porque, de forma geral, a Serafine atende um público mais jovem, correto? Sim. Como que foi essa escolha? Isso foi natural? Porque já era da idade de vocês, enfim. Foi muito natural. A gente criou as peças que a gente queria vestir. Então, assim, quando a gente começou, eu tinha 24, o meu antigo sócio tinha 22, ele 2 anos mais novo que eu. E aí a gente criou produtos que a gente gostava de vestir, queria vestir, né? Que ficava, que melhorava a nossa autoestima e tal. E aí a gente atingiu muito esse público mesmo, universitário, nossos amigos e tal. E aí, a partir daí, a gente foi crescendo os públicos. Começou também um público muito mais jovem que a gente a gostar muito da marca. Eu acho que essa estratégia do adesivo também chamou muita atenção.
nas nossas cidades lá, sempre depois da aula, a criançada ia para a loja pedir adesivo. Então, assim, foi uma coisa muito interessante. Aí, esses adolescentes e tal, esse público teen, começou a querer vestir a marca e tal. E hoje é um público também muito forte que a gente tem dentro da loja, sabe? Ali, adolescentes de 13 a 18 anos e tal, que vai com a mãe e pede para comprar e quer vestir a pena grande, quer o boné e tal. Olha que maravilha. Sim, e aí o pessoal gosta de ir para a escola com boné e acha aquilo a coisa melhor do mundo e tal, então a gente fica bem orgulhoso, assim, sabe? E a qualidade dos produtos realmente é diferente, ela é diferenciada, né? O bom também que você traz um público mais jovem, que você tem uma longevidade aí do seu público-alvo muito maior, né? Se você já começa a antecipar isso, você tem aí clientes fiéis por muito mais tempo. Sem dúvida. Né, com a marca. E daqui a pouco também, como naturalmente vocês começaram com um público mais jovem, vocês também, você agora que é o CEO, o dono, enfim, vai amadurecendo, muito provavelmente você vai começando a ter linhas que vão amadurecendo junto com o seu público, né? Isso. Você já está sentindo que isso já está acontecendo? Está acontecendo. Toda marca tem esse desafio de se manter atual, né, se manter jovem, porque o fundador ou o CEO, ele vai envelhecendo naturalmente e acaba levando a marca junto. Então, assim, hoje na empresa, eu tenho... você foi lá, né, você viu, o pessoal é muito jovem e tal, eu sempre trago essa turma jovem também, dou uma mesclada com o pessoal mais maduro e tudo mais, para realmente não deixar a marca envelhecer, entendeu? Por mais que eu envelheça ou que a marca envelheça, mas o tipo de produto e tal esteja sempre atual. Então a gente tem algumas estratégias nesse sentido para continuar atingindo esse público e ter esse público por mais tempo, né? Exato. E a gente está criando linhas para cada tipo de público. Um público mais maduro, que gosta de um produto mais básico. A gente tem uma linha que chama Linha Essencial, que ela é recorde de venda hoje nas nossas lojas, que é uma linha mais básica, só com a peninha, por exemplo, entendeu? E a gente tem uma linha mais teen mesmo, que é um fast fashion, que tem mais estampa, que é mais trabalhado, que tem mais cor, que é mais alternativo, que é para o público mais jovem. Entendi. E me conta uma coisa aqui. As pessoas veem hoje você, com 31 anos, com uma superpotência de um negócio, né? Mais de 60 lojas, 3 estados, todo mundo conhece a marca. E as pessoas olham e falam assim, o cara deu sorte. Acontece muito. Com certeza ele teve sorte. Ou senão ele teve alguém que no início, o pessoal gosta de falar essa frase também, não, mas alguém bancou. Com certeza alguém ajudou. Como que foi isso? Foi fácil para você? É fácil para você administrar esse negócio? Quais as dificuldades que você já enfrentou, as principais dificuldades? Porque eu sei que na vida de um empreendedor, você que é empreendedor, você sabe muito bem que dificuldades nós temos todos os dias, né? Mas quais as maiores dificuldades que você enfrentou? E se você tem esse preconceito também das pessoas olharem e darem, sei lá, né? Colocarem o mérito do sucesso sempre num outro fator que não seja seu esforço, sua persistência, enfim. Teve muito isso realmente, né? O pessoal, Felipe deu sorte, a marca dele deu certo, como se tivesse uma força do além e simplesmente fizesse tudo dar certo. Mas assim, na verdade é muito mais dificuldade, muito mais problema do que coisa boa, né? Parece, quem vê de fora, parece que é tudo muito lindo e tal, mas empreender é muito difícil, e sempre foi difícil e continua ainda sendo muito difícil. Apesar da marca já ser grande, já ter uma estrutura e tudo mais, a gente tem mais de 60 lojas, mas sempre foi muito difícil e ainda é. Quando a gente começou, como eu disse aí, a gente começou com um investimento de menos de 3 mil reais, que eu não tinha na época, que foi emprestado da minha mãe e que meus pais não queriam, porque a gente não queria emprestar na época. A gente estava no ápice da maior crise financeira que o país já teve, foi em 2015, né? 2015, 2016 foi a maior crise que a gente já viveu. Foi na época que estava tendo o impeachment da Dilma e tudo mais. E aí eu lembro que eu falei, mãe, com minha mãe, conversando com minha mãe e com meu pai, contando a ideia e tudo mais, super empolgado, pedindo um apoio e tudo mais. E aí meu pai não falou muita coisa e tal. E aí a minha mãe, né? Mãe sempre quer ajudar o filho e tal, me ajudou com esses 3 mil reais. E depois, mais à frente, quando a marca deu certo, ela me contou
que meu pai chegou à noite para ela e falou assim, não empresta dinheiro não, que você vai perder o dinheiro, porque a gente tá numa crise muito grande, todo mundo compra roupa da China, esse negócio não vai dar certo. E parece, não, meu pai não me apoiou. Mas meu pai estava querendo o melhor para mim, porque realmente ele achava que não era o momento de investir. E ele tinha razão, né? Eu fui uma exceção. Realmente estava numa fase muito difícil do país, realmente todo mundo estava importando a China. Foi um período que as fábricas têxteis todas faliram no país e tal, então ele tinha razão. E o pessoal fala assim, não, eu não vou começar porque eu não tenho apoio. É muito normal não ter o apoio no começo. Porque você começa a ter apoio quando você começa a dar resultado, né? Como tudo na vida. Então, foi difícil para mim no começo também. Não teve nada fácil, assim. Eu tive essa ajuda de R$3.000, aí depois que começou a acontecer e mostrar resultado, meu pai foi o meu maior apoiador. Então, o que eu posso falar para vocês que têm vontade de ter um negócio, né? É que entre com garra mesmo, faça acontecer e quando você der resultado, você pode ter certeza que as pessoas que gostam de você vão apoiar. E comece com o que tem, né? Porque a Serafim não começou do tamanho que vocês conhecem hoje, com aquela super estrutura que vocês veem lá, quem conhece, né, sabe, do CD de vocês, que é fantástico, mas não começou assim, começou com R$3.000, gente. Então é paciência também, né? Começar com o que tem e ter paciência para o negócio maturar, né? O pessoal quer começar muito pronto, né? Começou pronto, começou tarde. Já tem esse ditado. Realmente toda empresa, toda, sem exceção que vocês conhecem aí, começaram pequena. Apple, Google, qualquer uma, né? Começaram na garagem e tal. A gente começou com menos de R$3.000, que é uma barreira de entrada muito pequena. Hoje em dia, você joga no Google, como criar minha marca de camiseta. Vocês vão ter milhares de lugares que vão, né? E você vai ter uma barreira de entrada muito pequena e consegue começar seu negócio por lá. E não precisa dar desculpa. Todo mundo consegue começar pequeno mesmo, com investimento baixo. E se tiver garra, correr atrás, trabalhar de verdade mesmo e acreditar, né? Você tem que acreditar, com certeza vai dar certo. E teve muitos nãos, além do início, aí, no meio do caminho? Muitos não, muito mais não do que sim. Inclusive, até uma coisa que eu conto, eu acho que nem sei se eu posso falar isso, porque algumas pessoas vão ligar, mas tem uma loja muito conhecida em Pará de Minas, que eu bati na porta lá dezenas de vezes antes da gente ser franquia, para vender minha marca lá, acreditar na marca e tudo mais, e recebi um não, e hoje a gente é o maior concorrente deles lá na cidade. Então, isso aconteceu muito em várias cidades, assim, sabe? Então, realmente, recebeu muito mais não e tal, só que a gente não desiste. Hoje ainda, né, várias coisas que a gente quer fazer e não pode fazer no momento e tal, e vai ser sempre assim. Só que a gente tem que acreditar, buscar os caminhos e focar no objetivo. Correr atrás, né? Isso aí. Tá vendo, pessoal? A gente escuta um não aí e já fica todo cabisbaixo, fica todo desiludido do negócio. Não é assim. Muito mais nãos do que sim. A questão é que quem chega lá tem resiliência para aguentar. Né? E sabe onde quer chegar. Quem tem sucesso é quem não desiste, né? Então, tipo assim, quem tenta várias vezes e tal. É lógico que em alguns momentos, né, o melhor a fazer é mudar e tal, mas na maioria das vezes, todo mundo que eu conheço que teve sucesso é porque não desistiu dos desafios que teve. Porque problema vai ter sempre. É igual isso aí, mas a frase que eu gosto muito, falo muito com os meus clientes é: só consegue quem não desiste. Exatamente. Só consegue quem não desiste. Quem ficar pelo caminho aí, quem desistir, olha, não vai conseguir nada nunca. Então, fica firme, né? Isso aí. Em relação às maiores dificuldades que você enfrentou, me fala uma ou duas, assim, que você fala que foi... Nossa, essa eu até pensei em desistir, mas de repente não dava, ou eu até pensei, mas vi que não era o melhor, ou nem cheguei a pensar em desistir. São tantas, Lívia, mas assim, eu acho que o maior desafio de qualquer empresa são alinhar os processos, né? Uma empresa é gente e processo, e você tem que alinhar gente boa com bons processos. E ainda hoje eu tenho muita dificuldade de alinhar vários processos em várias áreas da minha empresa. Eu acho que é um trabalho constante. Então, assim, teve vários momentos muito difíceis, mas se eu puder falar foi pandemia, né? Que a gente sofreu com tudo, né? Questão de saúde, psicológico, vendas e tudo mais, porta fechada. A gente tinha umas 40 lojas aí na pandemia.
E chegou em março de 2020 e todas as lojas estavam fechadas. Então, assim, a pressão, o desespero é muito, muito grande, porque tem muita gente que depende do negócio, entendeu? Então, assim, principalmente franquia, a gente tem muita responsabilidade. O franqueado, às vezes, investiu ali o dinheiro de anos de economia, da família e tal. Então, a gente tem muita responsabilidade de dar o retorno realmente do franqueado. E, graças a Deus, a gente tem, a grande maioria dos casos, um retorno muito interessante, pessoas que mudaram de vida mesmo através da marca, assim, sabe? Então, a pandemia foi muito difícil para a gente por essa questão, sabe? Muita gente que dependia da gente e tal, e tudo parado, foi um desespero só. Apesar disso, a gente teve um crescimento de 70% do faturamento na pandemia. Foi muito grande. Em questão de faturamento, foi muito legal, assim, sabe? Depois que Mas vocês fizeram alguma estratégia? Isso foi depois, né? Porque, assim, durante a pandemia, de repente, vendas online, enfim... Sim, a gente fez várias estratégias de vendas online, WhatsApp, condicional, que foi uma coisa que a gente não fazia muito. No interior, né, condicional ou a sacola, não sei, cada lugar chama de um jeito, é muito comum no interior. E a gente não fazia. A gente sempre foi... a gente é um pouco avessa a questão de crediário, a gente não faz crediário nas nossas lojas, a gente não fazia condicional. Mas na época da pandemia a gente teve que reinventar, né? Então a gente passou a dá muita atenção para essa questão das vendas online. A gente trouxe uma plataforma que chama Bag, que transformava o Instagram em loja. Hoje o Instagram tem isso nativo, né? Mas a gente fez várias estratégias para as lojas continuarem vendendo mesmo fechadas. E deu certo, no final do ano a gente teve um crescimento muito expressivo. E mesmo na pandemia a gente vendeu várias franquias e foi muito bom, assim, sabe? A questão de faturamento, a gente teve um crescimento bem interessante, apesar de todos os problemas que a gente teve, assim. Isso. Eu sei que vocês querem saber, e eu vou perguntar qual e se você pode falar também, obviamente, né? Mas tá na casa de quanto o faturamento anual da Serafine hoje? Você pode falar? Posso, né? Assim, o faturamento desse ano esperado da rede, aí a gente tá falando de loja e escritório, por volta de 40 milhões. Maravilha. Outra coisa também que eu queria saber, quando você começou com o processo de franquia, que foi lá atrás e tudo, mas quando você falou assim, não, realmente esse é um braço do meu negócio que eu vou investir, você trouxe pessoal técnico para te ajudar, enfim, nos processos de venda de franquia, no processo de, sei lá, né, questão legal, jurídica, desenvolvimento, como que foi? Vocês foram começando e depois foram ajustando os parafusos no meio do caminho? Tudo aconteceu de forma natural. Como eu disse, né, a intenção era começar por e-commerce, a gente passou para o físico, a gente montou 2 lojas que eram nossas, e aí a partir do momento que deu certo, surgiu a oportunidade através de amigos que queriam investir no negócio, e queriam montar um negócio próprio, viu que estava legal e não estava satisfeito no negócio que estava e tal, surgiu a oportunidade deles montarem a loja, chamaram a gente quer montar uma loja com o mesmo padrão e tal. E aí a gente começou a pesquisar e a gente descobriu o franchise, né? E aí a gente montou uma primeira loja de um grande amigo lá em Itaúna, o Marcelo, um abraço para ele aí, que acreditou na gente, foi o primeiro a acreditar. E a partir dessa loja surgiu outras pessoas interessadas no negócio. E a partir daí, em 2016, a gente começou a franquear, realmente a marca explodiu, assim, sabe? A gente tinha 3 lojas em 2016, 2017 tinha 9, 2018 já tinha 19 lojas, assim, foi um crescimento muito rápido. Mas surgiu a partir de oportunidade mesmo. E aí, a partir dessa oportunidade, a gente abraçou e começou a pesquisar e estudar o negócio, né? E aí a gente formatou o primeiro contrato de franquia, o primeiro layout, o primeiro projeto e foi estruturando ao longo do tempo. E é um processo contínuo, né? A gente vai melhorando isso o tempo inteiro. E hoje, graças a Deus, o pessoal está bem feliz, com bons resultados. A empresa está super estruturada nesse canal de franquia. É o canal que a empresa mais vai investir e é o foco da empresa. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem investir no negócio aí, viu, procura a gente. Como que faz para ser um franqueado? Nós temos um braço de franquia lá, né, que é o Matheus, que cuida da nossa expansão. Através do site ou através de qualquer contato, Instagram, pode entrar em contato com a gente vai mandar o projeto, os investimentos, o acompanhamento. A gente tem uma equipe de implantação que desde o início, desde quando o cara procura e fecha negócio com a gente acompanha tudo, lembra tudo, tem um checklist e faz esse acompanhamento mesmo até a abertura da loja, sabe? A gente tem uma equipe de suporte, atendimento, tem essa equipe de implantação
que faz todo o preparativo, né, de alguém que quer começar um negócio. E a pessoa aproveita o know-how, toda a experiência que a gente já teve com essas 60 lojas para começar o negócio de forma mais assertiva possível, né? Quem começou o negócio sozinho sabe a dificuldade que é. Então a pessoa vai começar com a marca que Forte. já é relativamente conhecida, né? Na nossa região lá e tal. E com a experiência que a gente já teve, com os erros que a gente já teve. Então a gente vai ensinar muito através dos nossos erros. Então a maior vantagem do franchise é isso, é o know-how que a marca passa, uma marca conceituada, com produtos já testados, qualidade e tudo mais, e suporte. Então é a maior vantagem. Inclusive os dados são invertidos, né? Tem aquele dado que com 5 anos, 80% das empresas fecham. Na verdade, assim. Com 2 anos, nos 2 primeiros anos, 60% das micro e pequenas empresas fecham. Isso, mas eu acho até o quinto já chega a 80%. Isso. Exato. Então, assim, na franquia é o contrário, é 14%. Então, assim, é muito diferente, né? A chance de você fechar um negócio de franquia é muito menor do que você fechar um negócio começando sozinho. Então, pessoal, se vocês estiverem interessados em montar um negócio, procura a gente, tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitos. É um projeto muito legal, a gente tem muita dedicação nisso. Põe todo o foco da empresa em melhorar esses processos de franquia e graças a Deus está dando muito certo. Maravilha. Gente, uma franquia, quem escolhe ter uma franquia no lugar de criar um novo negócio, encurta no processo de payback, né, no tempo de retorno do dinheiro para a empresa, enfim, do investimento que você fez, encurta esse período em muito tempo. Por quê? Como o Felipe disse, vocês já pegam um negócio já funcionando e evita de passar todos aqueles erros, evita de jogar um rio de dinheiro fora. Porque realmente, começar um novo negócio, você aí que é empreendedor, sabe do que a gente está falando. Não é fácil. Até que a gente ajusta público-alvo, marca, produto, nossa. Isso realmente é verdade. A gente aprendeu muito e o suporte que a gente dá, o cara já começa com tudo na mão, assim, sabe? Mas a gente fala que tem que ter também uma dedicação. Muita gente procura, a gente fala assim, vou montar uma franquia porque eu não quero trabalho. Isso não é verdade. O sucesso do franqueado é 50% dele, 50% da marca. Tem que ter um esforço dos dois lados e é lógico, né, que é muito mais fácil você pegar um projeto já formatado, com tudo, do que você começar do zero. Sim. E aí, construindo a 4 mãos, né, a marca com o franqueado, um casamento que dá muito certo, assim. E me conta, se vocês já entregam todo o marketing para as pessoas, todo o desenvolvimento, planejamento, fica tudo pronto. A pessoa precisa executar, não é isso? Exatamente. A gente tem uma equipe de marketing, tem um braço dentro da equipe de marketing que é só voltado para franquias e que entrega tudo, entrega as artes todos os dias pro franqueado. Até o que ele vai postar no Instagram, chega lá para ele todo dia de manhã. Gente, então é tudo muito mastigado, entendeu? Cara, é impressionante. Tem um checklist pro cara inaugurar a loja que lembra de uma caneta, de um grampeador, de um troco do dia de abertura de loja. Que legal. Então é muito completo, entendeu? O processo todo. Tem o marketing que auxilia, né? Como eu falei, entregando toda a campanha, todas as fotos, as postagens de cada dia. Só que, como eu disse antes, precisa também do esforço do franqueado. A gente indica que ele faça um marketing local. O que é um marketing local? É você pegar uma pessoa que é conhecida na cidade, cada coleção que chega na loja, você fazer fotos com ela, porque a pessoa sente muito mais próximo quando ela vê a roupa com alguém que ela conhece do que com um modelo que é nível nacional, que a gente coloca nas campanhas institucionais da marca. Então a gente sempre entrega um marketing, mas pede que ele complemente com pessoas ali da cidade e tal, para ficar um marketing mais pessoal também, exatamente, né? Tal, mais orgânico ali também, mas que o pessoal vai sentir proximidade. Então funciona muito bem. Os franqueados que fazem isso, não coincidentemente, são os que mais vendem. Assim. Felipe, qual que é o prazo médio de payback hoje das franquias da Serafine? O nosso payback é de 18 a 24 meses. É um payback, para quem não conhece de franquia, muito baixo, né? Para franquia, geralmente as franquias vão de 36 a 60 meses, dependendo do porte de franquia. Então é realmente um payback baixo, assim. A gente teve paybacks até menores do que esse,
Só que a gente não fica divulgando muito porque foram exceções, né? Então a gente coloca sempre a média. Mas o payback a gente gira em torno aí de até 24 meses. E a margem, mais ou menos, você pode falar isso? Ou é sigiloso? Como que é? Então, eu posso falar a margem líquida, atingindo o faturamento, né? O ponto de equilíbrio. A partir do ponto de equilíbrio, geralmente, tá mais ou menos 20% de margem líquida nessas lojas. A gente tem um acompanhamento, quando a gente vai vender a franquia, a gente faz um plano de negócios, faz o período ali que o franqueado vai alcançar esse ponto de equilíbrio, o momento que ele vai começar a ter lucro e o tempo que ele vai ter de payback. É óbvio que isso muda, né? É um cenário ali de planejamento, mas isso muda dependendo do esforço da pessoa e tal, e a quantidade de venda que ele consegue alcançar seguindo as nossas orientações. Alguns alcançam mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas em média o payback é esse, a lucratividade é essa. E site? Me conta, como que tá? Hoje você ainda tem venda o e-commerce e tudo. Como que está a proporção de venda no site perto de uma loja física? Então, hoje o nosso e-commerce ele não representa tanto na nossa venda, assim, no faturamento da marca. O e-commerce é uma grande aposta nossa. A gente vende, né, relativamente bem, a gente considera o e-commerce ali como uma franquia, mas ele ainda não tem o patamar que a gente espera que ele alcance. O e-commerce, o franqueado tem um pouco de ciúme do e-commerce, acha que é um concorrente, mas na verdade ele é uma ajuda para o franqueado mesmo, é quase que um marketing, é mais um canal que a marca está fortalecendo. E hoje a gente fez alguns mecanismos no e-commerce para favorecer o franqueado. Então, por exemplo, se você é um franqueado, no meu caso, né, eu tenho a loja em Pará de Minas. Se o e-commerce vender para Pará de Minas, a loja de Pará de Minas recebe um comissionamento. Porque legal. a gente acha muito justo isso, em comissionar o lojista daquela cidade, porque querendo ou não, ele está fazendo branding ali na cidade, ele faz o marketing e tal, então ele vender naquela cidade ali também é mérito do franqueado. Então a gente criou esse mecanismo de comissionamento. E outro mecanismo que a gente fez para, de alguma forma, o franqueado não enxergar o e-commerce como um concorrente, sim como um parceiro, é de fazer as entregas direto na loja. Porque, querendo ou não, o cara chega lá para recolher a encomenda dele e o franqueado tem uma chance de fazer um upsell, vender uma outra peça para complementar. Apresentar a loja, o espaço, isso, às vezes o cliente não foi, né, na loja ainda e compra pelo site, então é uma oportunidade dele conhecer ou de levar uma outra peça. Então a gente está fazendo algumas estratégias assim para o site realmente ser um parceiro do franqueado. Até porque com o cliente dentro da loja você pode pegar todos os contatos e ficar mais próximo, né? Faz Pelo o registro WhatsApp, do cliente, tudo, né? Chega uma promoção, vai mandar para ele, coloca o cliente ali no CRM e é mais um canal, né? Exatamente. Ótimo. E o planejamento estratégico da Serafine? Como que tá esse planejamento para vocês? Vocês fazem ele só a curto prazo? Você já tem um planejamento estratégico a longo prazo? A gente tem um planejamento estratégico até 2025, com foco ainda em crescimento em franquias. A marca está vindo, em relação ao faturamento e tal, dobrando a cada 2 anos. Agora a gente deu uma desacelerada para organizar a casa, os processos e tudo mais, mas a gente espera chegar em 2025 com 100 lojas, 100 franquias, e com 1.000 multimarcas. Então, assim, a expectativa, né, falando da parte comercial mesmo do nosso planejamento, é chegar nesses números. E hoje vocês estão com quantas multimarcas ou está só com franquias? Nós temos mais de 200 multimarcas espalhadas aí. Menino, é muita coisa. Bastante responsabilidade. Para administrar isso tudo. Quantas pessoas tem lá como é que você chama lá no CD? Na administração. Nós temos o escritório, né, administrativo, que fica pessoal administrativo, marketing, comercial, e nós temos o centro de distribuição, o nosso CD, que fica bem próximo ali. Mas na marca hoje, sem falar franquias, né? No escritório a gente tem 42 pessoas hoje, nessa parte administrativa, marketing comercial, e nas lojas a gente tem cerca de 200 pessoas, né, contando as franquias. Gente, 200 pessoas. É muita gente, né? Muita gente. De vez em quando, assim, de noite você não para e pensa assim, nossa, mãe... Todo dia eu acordo, palpitando. Palpitando, coração desesperado, esse tanto de gente dependendo não é fácil, das muita minhas decisões, né? É muita responsabilidade e o empreendedor, muitas vezes, ele é muito sozinho, né? Depende muito ali de uma resposta dele, de um direcionamento, de uma decisão e que muitas vezes é muito difícil. Então, é muito solitário, assim, sabe? Eu acho cargo de liderança muito solitário Muito também. solitário. E ainda mais lá na marca que, né, sou eu sozinho,
Então é bastante pressão, mas a gente aguenta e todo problema que acontece só dá força pra gente, né? Pra seguir, alcançar né? isso, os objetivos. Gente, eu dei uma palestra semana retrasada para uma empresa muito grande lá de Pará de Minas. Foi uma palestra de finanças pessoais e familiares para os funcionários, né? E no meio da palestra eu falei com as pessoas uma coisa que assim eu gosto muito de ressaltar. A gente tem que tirar o chapéu para os empreendedores e para os empresários, gente, porque acordar todo dia e saber que você tem 200 pessoas que dependem da sua decisão assertiva, que dependem de você para o negócio funcionar de forma contínua, que dependem das suas escolhas para o negócio continuar crescendo, que depende de você errar o mínimo possível, que a gente não pode nem falar não errar, porque erra, claro, obviamente, faz parte. É uma responsabilidade muito grande. Quando a gente pega aqui um faturamento desse ano, 40 milhões de reais, você imagina a responsabilidade mensal de uma empresa dessa. Imagina esse menino de 31 anos, a responsabilidade que ele acorda todo dia sabendo que ele tem que cumprir. É muita pressão. É muita pressão porque as pessoas criam expectativa muito grande, né? Em cima de você, em cima das suas decisões e tal. E como você falou, a gente erra. E a gente erra muito. Eu errei muito, continuo errando, erro todo dia e tal. Mas você tem que errar e aprender com aquilo e começar a fazer da forma correta. Mas só acerta quem tenta, né? Exato. Então, assim, é muito difícil realmente. Tem horas que, a gente reflete e tal. Graças a Deus, sou muito calmo, os meninos... Muito calmo, ele só fica assim, olha. Toda vez que eu te vejo, Felipe, você tá assim, tranquilo, sereno. O pessoal fica até com raiva, porque o mundo tá acabando lá na empresa, eu chego, começa a rir, porque assim, chorar não vai adiantar, né? Então o pessoal fala lá que o mundo pode acabar, que eu vou estar rindo e tal. Sou muito tranquilo mesmo, mas assim, tranquilo de pra fora, pra né? fora, né? Pra dentro tá tudo... É muita responsabilidade, é muita dificuldade, a gente passa por muita coisa e tal, mas eu transpareço realmente calma, então eu acho que isso é bom também, sabe, para as pessoas que estão em volta e tal, para realmente manter a calma e focar na solução. Porque quando tem um problema, tem muita gente que foca muito só no problema, isso vai acontecer isso e aquilo e tal, e muitas vezes a maioria dos nossos medos, né, tá só na nossa cabeça, assim. Então eu gosto de focar em solução. Quando alguém lá, algum colaborador vem com um problema na mesa e tal, eu falo assim, beleza, mas o que você acha que pode ser a solução? Vamos focar na solução, vamos tentar resolver. A gente está passando lá, por exemplo, por um atraso de entrega, né, que está acontecendo, estou dando um exemplo que está acontecendo agora. E assim, o pessoal está super desesperado, por dentro também eu tô, porque eu preciso entregar, né, final de ano e tal. Mas assim, a gente tem que focar na solução. O que a gente pode fazer para a gente... ser o menos danoso possível, a gente conseguir entregar em dia. Vamos focar nisso e vamos resolver. Então, eu acho que essa minha calma, nesse ponto, ajuda, assim, sabe? Mas tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais enérgico, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande de ser assim. Estou precisando de pessoas para me ajudar nesse sentido, que é uma dificuldade. Né? Você estava comentando que agora você já está com um quadro que você está trazendo pessoas mais experientes do mercado, né? Sim. Que antes você trabalhava muito com pessoas para você treinar, para você moldar, e agora, no posto que a empresa já está, enfim, você sentiu essa necessidade de pessoas mais maduras. Sim. Qual que é a grande diferença que você está vendo nessa prestação de serviço de pessoas mais maduras? Qual que é o ganho que está sendo para a sua empresa nesse sentido? Então, quando a gente começa, quando a empresa é pequena, tudo passa nas nossas mãos, né? Então, quase toda decisão você que faz e tal. Então, eu me tornei muito centralizador, tudo realmente passava por mim. Então, mas chegou no momento que eu vi que não dava, que eu precisava trazer pessoas para me ajudar mesmo, por necessidade e tudo mais. E no início eu trouxe pessoas que eram inexperientes, até pelo momento da empresa, né, que era uma empresa pequena, não tinha condição de pagar pessoas muito experientes, e comecei a treinar essas pessoas. No início foi bom, funcionou e tal, e conforme a empresa foi crescendo, eu vi que a necessidade não era essa, não era só continuar com a empresa enxuta, com pessoas que estavam conversando e tal. É lógico que é importante também, né? Tem que dar oportunidade para todo mundo. Mas eu vi que cada vez mais a gente precisa de pessoas mais experientes e melhores que a gente naquele setor para contribuir.
Porque a gente que está à frente da empresa, a gente se torna a gente não é especialista, a gente é um generalista, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas a gente não consegue aprofundar muito em nenhuma área específica, porque senão a gente deixa as outras. E aí eu comecei a trazer pessoas muito experientes, aprofundadas naquela área, e tá dando muito certo. Tá sendo uma mudança de um tempo para cá e que a gente já tá colhendo bons frutos, assim, sabe? Eu pretendo seguir nessa estratégia. Porque eu acho que quando a gente traz uma pessoa que, por exemplo, que já viveu muito, né, da área ali, ela consegue contribuir muito com a empresa, trazer experiência e ensinar todo mundo que está ao seu redor. Recentemente eu trouxe uma pessoa para gerente de produto, que ela tinha 10 anos de experiência, muito mais que a existência da minha marca. Então ela está trazendo uma bagagem enorme para todo mundo que trabalha ao redor dela, entendeu? Então eu estou trabalhando nesse sentido de trazer algumas pessoas para ensinar e para trazer melhorias que são melhores do que eu para aquele setor, entendeu? Então é um trabalho que a gente está fazendo lá na empresa e que está dando muito certo. Entendi. O Felipe me apresentou um jornal que eu não conhecia, mas eu acho que grande parte de vocês que nos assistem ou nos ouvem conhece, que é o The News. The News, né? Sou fã desse jornal. Muito legal. Todos os dias, 6 horas da manhã. 6h06. Estou abrindo meu e-mail, estou lendo. Inclusive, mandar um abraço para o Hernani, que eu conheço desde quando começou todas as empresas dele. Sou fã dele, do Gabriel da Bold, né? Irmão dele. São convidados. Gabriel, já conversei com você pessoalmente. São pessoas fantásticas, os dois. Você traz aí que você vai ficar impressionada com tantos que os meninos vão contribuir, que são fantásticos mesmo. Né? Ele soltou hoje uma reportagem falando que quase 36% das pessoas com menos de 30 anos aqui no Brasil são neném. Eu fiquei muito impressionada. Eu vi isso. Nem estuda, nem trabalha. Você faz parte desse grupo? Eu fiquei impressionado. Meu Deus, como assim, gente? Vamos sacudir. No momento que você tem mais energia, né? Que você pode trabalhar, pode correr atrás dos sonhos. E a faixa que construir seu patrimônio. Daqui a pouco a gente fica velho, e aí? Não consegue mais nada. Eu fiquei impressionado com isso. Eu vi isso também no jornal de hoje. E é um número, assim, alarmante mesmo, né? No momento que você tem mais energia, que você pode mais dedicar, trabalhar, correr atrás dos sonhos. O que tá fazendo? Tá fazendo? Rede social, o dia inteiro. Esperando alguém fazer, alguém construir. O que vai ser do desenvolvimento do nosso mundo? Pois é, preocupante. Isso aqui é do Brasil. O Brasil é que tem o maior índice de pessoas nem estuda e nem trabalha. É impressionante. É demais. Torcer para mudar isso aí, né? Sim. E conscientizar. Você que tem filho, que tem criança, que tem adolescente dentro de casa. Eu fui criada com uma cultura muito diferente, que a gente entende que sim, estamos aqui para construir um lugar melhor para a gente viver, para construir sim o nosso patrimônio, para fazer história sim, e não para ficar aí esperando que as pessoas construam nada para a gente, não. Isso é verdade e assim, a gente tem que trabalhar para mudar isso. Por outro lado, eu vejo que tem alguns empreendedores se tornaram influenciadores, né? E tomara que eles influenciam cada vez mais esses jovens aí a correr atrás e criar o seu próprio negócio, ou se não empreender dentro da empresa, né? Eu tenho pessoas fantásticas dentro da empresa que são realmente empreendedores lá dentro e que alcançaram os espaços dentro da empresa, mas a pessoa tem que querer. E esses empreendedores que estão se tornando influenciadores, eu acho que estão contribuindo muito, sabe? Tem muita gente boa, gente jovem que está começando e que está levando uma legião aí de pessoas que querem. Porque exato. Tem esse outro lado também, né? Tem que querer, né? Tem que querer. Você não chegou a formar, mas qual é o seu pensamento e qual é a sua dica para os jovens hoje em relação a isso tudo? Porque a gente está vendo uma grande parte dos jovens largando, principalmente eu acho que pós-pandemia, isso ficou um pouco mais realçado, né? Sim. Mas o jovem largando os cursos de ensino superior, não concluindo os cursos básicos, enfim. Qual que é seu... Bom, então, tem muita gente que não estuda e que é crítico a faculdades e tudo mais. Eu não penso dessa forma. Eu parei de curso superior por conta da marca e tal. Pretendo fazer um curso superior, porém na minha área, né? Administração, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho sim importante estudar. Eu sei que hoje o método que a gente tem de ensino está realmente ultrapassado, precisa melhorar, mas está tendo essa transição. E quando você estuda, quando você tem
aprofunda, né, em algum curso ali, você tem muito mais chance de dar certo. Isso é estatística. Uhum. Conta números, né, não há argumentos. Então, assim, não adianta você falar assim, o Mark Zuckerberg parou a faculdade, mas parou Harvard. Então, assim, o Bill Gates parou de estudar. Mas o cara é o Bill Gates, é a exceção. Então, é a exceção da exceção. Eu acho que sim, tem que estudar, né? Isso aí não é desculpa, porque tem gente que usa isso como desculpa. Eu não acho que seja, entendeu? Eu acho que você vai ter muito mais oportunidade estudando. Você pode dar certo sem estudar? Lógico, tem vários exemplos, como esse que eu falei, como eu mesmo, né, que larguei o estudo e tudo mais. Acho sim que o ensino está um pouco ultrapassado, tem que melhorar muita coisa. Está surgindo várias escolas e faculdades com métodos muito melhores, como a Link School, que o Hernani, que a gente acabou de falar, participa, né, que é a escola de empreendedores que tem em São Paulo, que é muito legal. Tem a Conquer, tem várias escolas muito legais voltadas para o empreendedorismo, que tem um ensino diferente do que tem no país, né, que ensina lá fora, e que traz realmente uma bagagem muito interessante, que você vai ter muito mais chance de dar certo. Então, apesar de não ter estudado, eu não sou um crítico a fazer faculdade e tudo mais, não, sabe? Eu acho que realmente você tem muito mais oportunidades de você estudar. Mas você não Vamos justificar uma coisa aqui, ó. Não estudar é diferente de não concluir ensino superior. Sim. Você não concluiu o ensino superior, mas eu tenho certeza absoluta que você estuda muito para manter um negócio dos moldes que você mantém, com os números que você mantém, com o crescimento que você mantém. Então, isso realmente foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu não parei de estudar um minuto. Enquanto eu estudo muito mais hoje do que quando eu fazia faculdade, e é o tempo inteiro. E o mais interessante é que quando você estuda uma coisa que você vive, você estuda com muito mais afinco, né? Então, hoje eu quero aprender sobre um assunto, eu me aprofundo, fico noites aí estudando. Hoje você estuda por tudo, né? Pelo YouTube, por livros, você tem muito mais acesso à informação. Se você aproveitar a informação do jeito certo, não perder o tempo com besteira, né? Então você consegue aprender muito. E eu estudo hoje muito mais, tenho uma disciplina nesse sentido, gosto muito de leitura e tudo mais, muito de newsletter, de acompanhar canais, né, ligados aos assuntos que eu estou precisando aprender no momento. E realmente passo bastante tempo estudando aí. Minha namorada puxa minha orelha aí, principalmente no final de semana. Né? Vive muito o negócio também, muito, né? 100%. O pessoal fala assim, você tem que separar a vida pessoal e profissional. A gente não consegue separar. Não dá, gente, não dá. E assim, eu acho engraçado as pessoas, quando você entra pro trabalho, seus problemas têm que ficar lá fora. Quem dera se fosse assim. Nossa, é mesmo. Quando você chega em casa, você deixa seus problemas todos no trabalho, desliga a chavinha e pronto. Não tem como. Infelizmente... Comigo também isso não acontece. Não sei, de repente você tem uma... Né? Quem souber fazer isso, ensina pra gente. Porque pode fazer um curso online. Seria o meu sonho, né? Mas infelizmente a gente é uma pessoa só e acaba misturando mesmo. Às vezes você leva isso pra dentro de casa e tal. Eu sei separar muito bem quando eu tô estressado no trabalho, até pelo jeito mais tranquilo que eu tenho, assim. Não me influencia negativamente em outros relacionamentos pessoais e tal. Mas esquecer, não misturar, é impossível. É impossível. E me conta uma coisa, você entende que a Serafine, ela teve uma virada de chave, assim, desde quando você começou até o posicionamento que a marca tem hoje no mercado? A nossa virada de chave foi em 2016, quando a gente começou a franquear. E, coincidentemente, a gente começou a fazer um evento em parceria em Itaúna, que o pessoal de toda a região lá conhece, que é o Funeral da Porca, quando eles estavam começando. Então foi uma parceria muito interessante, porque a gente começou junto com eles e a gente foi crescendo junto com eles. E isso trouxe uma força para a marca muito grande, sabe? A gente começou de fato a participar com o pessoal no momento que eles estavam felizes. E como o evento foi se tornando um sucesso e criou uma sintonia muito grande com a marca, eu acredito que a virada de chave mesmo, como bombou, foi quando a gente começou a franquear e, no mesmo ano, patrocinar o Funeral da Porca e patrocinar esses eventos. Realmente hoje a marca explodiu. Hoje é uma das maiores festas, não é? Da América Latina? Não sei se da América Latina, mas do Brasil com certeza, né? Um dos maiores eventos. E eu sou suspeito por falar, mas sou apaixonado pelo evento. É uma estrutura... Os meninos entregam muito bem o que eles se propõem, assim. E é muito... Você está perdendo uma das melhores festas da sua vida. Você pode ter certeza. É muito legal, entregam muito,
eles sempre querem entregar mais do que a expectativa, sabe? Cada ano que passa, o evento fica melhor. É muito legal. Que legal. Eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem para os nossos empreendedores que aqui estão nos ouvindo. Uma mensagem de apoio, enfim, algo que vem do seu coração para os nossos ouvintes. Então, acho que a mensagem que eu tenho para deixar é que se eles querem mesmo alcançar algum objetivo na vida, ter sucesso, para abraçar mesmo, correr atrás, não desistir. Vão ter dificuldades, sempre vão ter dificuldades, mas mais importante do que isso é você ter a dedicação, errar, aprender, continuar, persistir e correr atrás dos seus sonhos mesmo, porque desistir vai te deixar naquele lugar que você está, né? Uhum. E continuar vai te levar muito mais longe. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Parece muito clichê, né? Mas não desista dos seus sonhos. A mensagem é essa. Corre atrás que dá certo. Felipe, muito obrigada. Te falei que passava assim, ó. Passou muito rápido mesmo, o papo foi muito bom. Muito obrigada por ter vindo. O Felipe falou que era tímido, gente, mas olha aqui, olha a entrega. Mas eu sou muito tímido mesmo. Eu que agradeço muito pelo convite. É um orgulho para mim, de verdade, participar. Acompanhei todos os episódios. Teve colegas aí, amigos que participaram que são inspiração para mim. Então, estou muito feliz de ter participado e espero que tenha contribuído de alguma forma aí com todo mundo. Com certeza contribuiu. Obrigada pela generosidade de ter dividido um pouco da sua história conosco, com os nossos ouvintes, que nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos de pessoas que nos inspiram a seguir, a levar nossos sonhos, nossos objetivos cada vez mais adiante, porque eu entendo que o progresso ele é feito disso, né? Eu brinco muito que o pessoal às vezes fica me falando, Lívia, mas é porque você trabalha na parte financeira, mas é porque você trabalha com finanças, por isso que você defende tanta parte econômica e tudo. Mas tudo na vida tem o coração com o financeiro. Sem dúvida. Como que eu tenho uma boa educação se eu não tenho dinheiro para investir nessa educação? Com e certeza. aí eu não estou falando só de questão pessoal, não, gente. Vou pegar aí, né, as questões governamentais, que seja. Como que eu tenho saúde, hospitais de qualidade, se eu não tenho dinheiro? Tudo depende disso. Tudo depende do dinheiro. Então, quando nós estamos vendo progresso, desenvolvimento, sabe? Pessoas que têm coragem de levar seus sonhos, de segurar esse rojão que é empreender, principalmente aqui no Brasil, num país com tanta incerteza, com tanta insegurança, né? Mas um país... Tudo joga contra, né? Tudo joga contra, cheio de obstáculos para a gente, mas ao mesmo tempo um país tão próspero, né? E um país com tantas pessoas boas, um país tão fértil. Eu fico muito, muito, muito feliz, porque eu entendo que é só por esse caminho que nós vamos conseguir ter as outras bases todas fortalecidas. Nós vamos conseguir ter educação de qualidade, saúde, lazer, enfim, pessoas cada vez mais saudáveis, né? Porque a gente está falando aqui que saúde financeira também é ter saúde. Primeiro, obviamente, a saúde física, mas a saúde financeira, ela está embasando tudo aí que a gente vive, né? Nossos relacionamentos, enfim. Então, assim, te agradeço de coração ter vindo dividir conosco a sua experiência e que foi muito, muito bom e que você não ficou tímido, não. Apesar desse tanto de câmera que nós temos aqui nos nossos estúdios. Que bom que eu não fiquei tímido. Mas, assim, ótimo. Eu que agradeço de verdade. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza Se eu tiver inspirado qualquer pessoa que seja, eu vou ser extremamente grato de ter participado aí mesmo. Obrigada. E nós vamos colocar aqui, pessoal, o site da Serafine, que é importante também para você que quer ser um franqueado. A gente vai colocar aqui na descrição. E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não falei no meio do episódio, mas vou falar agora para vocês não esquecerem. Inscrevam-se no nosso canal, curte os nossos episódios, ative as notificações e indique o nosso canal para todas as pessoas que vocês sabem que nós podemos contribuir. Tá? Nós precisamos muito que você inscreva no nosso canal, não só ouça as nossas entrevistas, mas inscreva-se também, tá? Para a gente conseguir atingir cada vez mais pessoas. Então, agradeço você também, a audiência, e até o próximo episódio. Deixa eu só gravar uma coisa aqui antes. Pessoal, para você que ficar conosco até o final,
nós teremos uma palavra-chave que nós vamos sortear, como vocês já sabem que é costume aqui no nosso canal, nós vamos sortear um boné do Podchefs, pega aí, cá, o boné. Um boné do Podchefs e um boné da Serafine. Isso aí. Boné do Podchefs. Vamos fazer um kit Serafine. Oba! Então vai ser um kit Serafine, muito chique. Então, ó, fique conosco até o final do episódio, divulgue o episódio e concorra a esse brinde. Para você que ficou conosco até o final do episódio e vai concorrer ao boné do Podchefs e ao kit Serafine, nossa palavra-chave é Serafine. Obrigada, pessoal!